Olá, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Novamente estamos aqui no seu canal, aprendendo e compartilhando. E hoje iremos falar sobre o discípulo e as doutrinas básicas. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te ilumine no entendimento dessa palavra. Lição 11. O discípulo e as doutrinas básicas. Vamos aos nossos objetivos. Primeiro deles, entender que Deus requer que você persevere nas doutrinas. Segundo objetivo, Deus requer de você a defesa dessas doutrinas. Terceiro objetivo, Deus requer a divulgação dessas doutrinas. Quarto, que Deus deseja que você se sinta motivado a buscar mais conhecimento das doutrinas. E quinto, aceitar a Bíblia como sua única regra de fé e prática. O nosso texto base está em 1 Pedro 3,15, que nós iremos ler agora. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O nosso texto básico é um clamor para que nós estejamos preparados. Mas como se preparar? Como estar consciente das doutrinas cristãs, das doutrinas bíblicas? E quando eu falo aqui doutrinas, eu não estou falando de doutrinas internas de igrejas, de denominações. Eu estou falando das doutrinas bíblicas. Doutrina é o conjunto de ensinos revelados na Bíblia. Caminhar com Cristo pressupõe entender quem é Cristo. Como nós entendemos quem é Cristo, se não através da sua palavra revelada ao longo da história? A Bíblia Sagrada. Tendo essa palavra como regra de fé e prática, tendo essa palavra que Deus deixou para mim e para você, é a partir dela, por isso nós devemos confiar nela, acreditar que essa palavra foi inspirada por Deus e através dessa palavra Deus se deu a conhecer ao ser humano. Porque sem essa palavra nós não iríamos conhecer quem é Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A revelação está fechada e completa nas Escrituras Sagradas. Então nós não podemos buscar outras fontes e anexá-las à Bíblia como verdades sagradas. Você pode consultar outros livros a fim de conhecimento, a fim de historicidade, a fim de entender mais a geografia, onde se deu alguns fatos bíblicos, arqueologia. Tudo isso ajuda no complemento do ensino. Nela, na Bíblia, nós devemos firmar os nossos pensamentos, atitudes e sentimentos. Então a Bíblia ela vai falar de tudo. Tudo que é necessário ao ser humano, tudo que é necessário para que nós vivamos de forma melhor, de forma bem com Deus e com os homens. A vida cristã ela não se baseia só em sentimentos humanos, porque seria muito instável, né? Porque nós bem sabemos que nossos sentimentos são instáveis. Ora a gente está bem, ora a gente não está bem. Então, muda constantemente. A vida cristã não. A vida cristã ela precisa se basear na nossa regra de fé e prática, na Bíblia, que não muda, que é imutável. Durante séculos e séculos continua a mesma e não pode ser alterada. Essa é a grande questão. Muitas pessoas estão alterando, estão colocando coisas, falando que a Bíblia diz coisas que ela, na verdade, não diz. Por isso, o conhecimento das doutrinas básicas são muito importantes. Bom, a vida cristã ela não se resume também à caridade.
né? Não é só caridade, não é só dar as coisas às pessoas, é muito mais do que isso. A vida cristã, ela também é isso. E a caridade é produto da fé em Cristo Jesus. Então, quando você crer em Jesus, através da revelação, através das doutrinas básicas que foram reveladas na palavra de Deus, essa fé em Cristo te faz mostrar amor pelas pessoas. E quando você vê as pessoas passando dificuldade, você ajuda. Então é um produto da fé, não é a fé em si. A fé não se baseia na caridade, mas ela é produzida pela fé em Cristo Jesus. E é muito importante, né? Porque ele mesmo nos diz que nós devemos amar uns aos outros. A vida cristã, ela se baseia na revelação de Deus aos homens através da sua palavra escrita ao longo de toda a história. Então a Bíblia ela vem sendo escrita ao longo da história. Os fatos vão sendo revelados ao longo da história. Por várias pessoas inspiradas por Deus, escreveram trechos à sua época, à sua cultura, no entendimento que tinham da sua realidade. O conhecimento das doutrinas básicas, ela fortalece a fé do discípulo. Então, o discípulo que segue a Cristo, ele é fortalecido pela fé na doutrina. A doutrina, quando você lê a doutrina, né, e aí Jesus fala, amais os vossos inimigos, por exemplo, que é algo muito difícil de praticar, não é verdade? Mas Jesus está dando ali um mandamento, um ensinamento, uma doutrina. Torna também o discípulo consciente do testemunho cristão. Ou seja, lendo a Escritura, entendendo as doutrinas básicas, que você vai ser fortalecido, você vai ser impulsionado a testemunhar de Cristo para outras pessoas. Porque quando você tem convicção daquilo que você crê, fica muito mais fácil partilhar isso com outras pessoas. Né? Mas sem essa convicção, sem esse entendimento das doutrinas, não há essa vontade, não há essa disposição em falar, em testemunhar de Cristo a outras pessoas. O conhecimento das doutrinas básicas também capacita para ajudar espiritualmente as outras pessoas. Então as pessoas estão passando por problemas, né? E muitas vezes esses problemas são espirituais. E aí você vai, consciente da palavra, dar um aconselhamento, ajudar espiritualmente aquela pessoa. O conhecimento das doutrinas básicas também capacita para a defesa do Evangelho. Né? E quando eu falo defesa do Evangelho, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, a gente vai falar de consciência daquilo que você crê. Né? E não ficar brigando com as pessoas, porque um acredita numa coisa, outro acredita no outro. Não, isso não é defesa do Evangelho. O que a Bíblia diz a respeito das atitudes dos que creram no Evangelho? Um texto bastante conhecido daqueles que leem a palavra de Deus, está em Atos 2, 41 e 42, que nos diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Algumas coisas que eu destaquei aqui. Primeira delas, eles foram batizados. Então eles creram e foram logo batizados. Porque o batismo é a completude da sua crença. Né? O batismo ele vem logo em seguida ao crer. Né? Você crê e é batizado. O batismo ele é um simbolismo público de que você está afirmando a sua fé. Dizendo, realmente eu creio e eu quero ser batizado publicamente para que todos vejam. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Segundo ponto que eu vejo aqui, se dedicava ao ensino, ou seja, ao aprendizado, a conhecer as doutrinas que ali estavam sendo passadas pelos apóstolos, mas que não eram deles. As doutrinas eram de Deus.
As doutrinas, os ensinamentos eram de Cristo. Foi Cristo que ensinou. Então eles estavam reproduzindo as doutrinas de Cristo. Assim como nós hoje estamos aqui reproduzindo o que Cristo falou, os ensinos de Cristo. Não estamos inventando nada além. Ou, não devemos fazer isso. Nós não devemos colocar nada no Evangelho. E não acrescentar nada ao Evangelho, mas falar o que o Evangelho está trazendo. Terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que existia comunhão. Comunhão é ajuntamento, é um ajudando o outro, é estar ali no mesmo propósito, no mesmo entendimento do que está sendo feito. Existia ali também, o quarto ponto é o partido, ou seja, compartilhar das necessidades, é dividir o que você tem com aqueles que não têm nada. Isso é partir o pão. E nas orações, ou seja, orando para Deus, por todos que estão ali, para que a comunhão crescesse, para que vidas fossem alcançadas, pelos seus problemas. Então, oração, conversa com Deus, relacionamento com Deus, muito importante. A gente vê tudo isso nesse texto. Outro texto que a gente vai pensar aqui também, rapidamente, Efésios 2,13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, ele está falando algo aqui interessante, Agora, vocês que estavam longe, ou seja, estavam longe de Deus, estavam afastados de Deus, vocês foram aproximados. Agora nós estamos perto de Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica dos pecados e nos traz um relacionamento mais íntimo com Deus. Deus aceita agora a nossa vida, Deus aceita a nossa oração, Deus aceita o nosso louvor, porque o sangue de Cristo fez essa reconciliação. Aquilo que estava separado por conta do pecado, o ser humano separado de Deus por conta do pecado, agora ele se unifica a Deus por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Efésios 2, 19 a 22, que nos diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Algumas coisas a gente entende aqui nesse texto e eu quero compartilhar com vocês. Primeira delas, o sangue de Cristo nos aproxima de Deus. Como nós vimos no versículo anterior, é o sacrifício de Cristo que nos traz essa aproximação de Deus. Deus recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, as nossas orações, porque Cristo nos aproxima, porque nós cremos em Cristo como nosso suficiente Salvador. E Ele nos aproxima novamente de Deus. Segundo ponto, nós somos aceitos na família de Deus. Olha que coisa interessante. E quando a gente fala família de Deus, não é uma comunidade local, não é uma igreja local, não é uma denominação local, mas sim a família de Deus são aqueles salvos e remidos no sangue de Jesus. Todo aquele que creu em Cristo faz parte agora da grande família de Deus, porque a família de Deus não tem denominação, a família de Deus não tem placa de igreja. A família de Deus são todos aqueles que creram em Cristo, creram no sacrifício de Cristo por mim e por toda a humanidade, por você. Então essa é a família de Deus. Terceiro ponto aqui, para nós analisarmos nesse texto, são edificados, nós temos crescimento. O que é edificar? Edificar é crescer, temos crescimento espiritual na palavra. Nós só temos o crescimento quando nós nos debruçamos sobre a palavra,
quando nós entendemos a palavra e quando nós praticamos essa palavra na nossa vida. Aqui no canal você vai encontrar, fazer um apêndice aqui rápido, né? Aqui no canal você vai encontrar um vídeo, um estudo sobre o estudo da Bíblia, né? E aí está mais específico lá como você estudar a Bíblia, como você entender um pouco mais a palavra de Deus. Você quer estudar a Bíblia, você quer estudar de forma melhor a Bíblia, quer entender o que o texto bíblico está dizendo? Então, eu dou algumas dicas lá muito interessantes, né? Para que você consiga entender um pouco mais o que a palavra de Deus está dizendo. Quarto ponto aqui é: Jesus é o nosso sustentáculo como pedra angular. Pedra angular aqui é uma pedra que ela dá sustentação a um portal. Você tem um portal, né? E existe uma pedra no meio que ela é chamada pedra angular. Ela é que dá sustentação às demais pedras. Se ela for arrancada, aquele portal vem abaixo, né? Então Jesus ele é a raiz, né? Ele sustenta para que nós é uma boa base para que o edifício cresça. Então, sem essa base, uma casa que está edificada sobre areia, fatalmente em algum momento ela vai desmoronar. Mas a que está edificada sobre a rocha, ela vai ficar firme, porque a rocha é firme. Jesus é essa rocha, Jesus é esse sustentáculo que nos faz crescer com tranquilidade, que nos faz crescer certo de que não vamos ser tombados, né? Porque Ele está nessa base, Ele está nos firmando, Ele está conosco. Coisas maravilhosas, né, que a palavra de Deus nos traz. Por isso é tão necessário a gente estudar, nos aprofundar. Mais um versículo para a gente pensar. 2 Timóteo 3,16, 17 vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Primeira coisa que a gente entende aqui desse texto é que a Bíblia é inspirada por Deus. Então não foi um homem que quis, com a sua capacidade, apenas com a sua capacidade mental, escrever de qualquer maneira. Não, a Bíblia ela foi inspirada, né? Ela foi colocada no coração das pessoas, no entendimento, para que ela pudesse ser escrita, né? Por isso ela permanece, né, até hoje. Tanto que ela é inspirada, que ela se torna útil, é o nosso segundo ponto aqui de análise. Útil para o ensino. O ensino das Escrituras, ela produz na pessoa mudanças. Tenho certeza que você já deve ter tido, você que se debruça sobre a Bíblia, ou você que ainda não faz isso, mas conhece pessoas que fazem, você tem a nítida, você contempla que as pessoas mudam. Aquelas que sinceramente se debruçam sobre a Bíblia, que estudam a Bíblia, elas mudam as suas atitudes, elas mudam os seus pensamentos, né? E por isso que ela é útil para o ensino, porque ela ensina as pessoas como se portarem diante de Deus, diante de si mesma e diante da sociedade, né? Fazendo de nós pessoas melhores, pessoas que agradam a Deus. O terceiro ponto é que ela é útil para a repreensão. Ela não só ensina, mas ela repreende, né? E às vezes a repreensão ela não chega a ser uma correção, que é o nosso quarto ponto, né? Que ela também é útil para corrigir, mas ela dá um toque, né? E diz assim: olha, isso que você está fazendo não está certo não, né? Vai para outro caminho aí. É uma repreensão. Você está repreendendo. É a Bíblia que repreende a cada um de nós, e não nós mesmos. Quantas vezes a gente tem exemplos, né, de falar de alguma coisa e a pessoa ouvir e falar assim: caramba, falou comigo. Isso foi para mim, né? E eu preciso
melhorar esse aspecto. É uma repreensão, que também pode ser, em determinados momentos, nosso quarto ponto, correção. Né? Corrigir atos, corrigir atitudes. Quando você percebe, quando você entende que a Bíblia está dizendo para fazer algo e você não está praticando aquilo, em determinado momento da sua vida você entende isso e fala assim, eu preciso corrigir essa rota. Eu estou no caminho errado, eu preciso corrigir. E aqui já fica um apelo para aqueles que ainda, talvez se você esteja vendo esse vídeo e ainda não tenha aceitado a Cristo genuinamente no seu coração como seu Senhor e Salvador, não, corrija isso. Leia a Bíblia para que ela te direcione, para que você entenda as doutrinas básicas, as verdades bíblicas e aceite o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, porque só Ele pode te levar para o céu. O nosso quinto ponto aqui é que ela é útil para instruir na justiça. Instruir também não deixa de ser um ensino. Mas ela não ensina, não é qualquer ensino. É um ensino na justiça, é um ensino para fazer a coisa certa. É um ensino para que você seja justo com as pessoas. E o sexto e último ponto diz que ela é apta para nos preparar totalmente para fazer coisas boas. Então está tudo interligado, né? Então você é instruído, você aprende, você ajuda as pessoas, automaticamente você está fazendo coisas boas, coisas que agradam a Deus. A fonte das doutrinas cristãs. Na Bíblia nós encontramos algumas doutrinas básicas da nossa fé. Por exemplo, sobre as Escrituras, Deus, homem, pecado, salvação, eleição, reino de Deus, igreja, dia do Senhor, batismo e ceia, ministério da palavra, mordomia, evangelização e missões, educação religiosa, liberdade religiosa, ordem social, família, morte, justos e ímpios. Alguns desses temas, desses tópicos, nós já temos estudos aqui no canal sobre eles. Nós já falamos sobre as Escrituras, nós já falamos sobre igreja, nós falamos sobre mordomia, ministério da palavra, evangelização e missões, família, justos e ímpios. E eu, ao final, aqui vou deixar a descrição no canal para você voltar a esses temas e dar uma olhadinha, se assim você desejar. A vontade de Deus quanto às doutrinas. Né? Primeira delas, o discípulo deve conhecer as doutrinas básicas da fé cristã. 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para agora e para sempre. Amém. Amém e amém. Assim seja. Que nós entendamos isso e que nos debruçamos sobre a palavra de Deus, das doutrinas básicas, para que a gente vá conhecer ao Senhor Jesus. Não há como conhecer ao Senhor Jesus sem conhecer a Bíblia. A Bíblia é ela que fala sobre o Senhor Jesus. Então, sem conhecer a Bíblia, não há como conhecer mais a Jesus, não há como se aprofundar no conhecimento, não há como crescer espiritualmente. Né? Vamos continuar no leitinho, tomando leitinho, né? Como crianças que ainda não cresceram. Mas, se nos debruçarmos sobre a Bíblia e lermos, aí iremos crescer e aí começaremos a comer alimentos mais sólidos, e aí começaremos a nos aprofundar na palavra, nos textos bíblicos. E esse é o meu desejo, esse é o desejo pelo qual Deus colocou no meu coração de estabelecer esse canal, para que a gente cresça, a gente entenda um pouco mais sobre o que a Bíblia tem para cada um de nós. O segundo ponto aqui é: o discípulo deve obedecer e perseverar na doutrina. Então não basta só ler, você precisa obedecer e você precisa perseverar, que também é muito difícil, né? Mas que é necessário. Porque ler, eu posso ler muita coisa, mas posso não concordar com aquilo que eu li, né?
as doutrinas básicas, não. Eu preciso ler, eu preciso obedecer e eu preciso perseverar, eu preciso continuar obedecendo. Não posso obedecer hoje e parar de obedecer amanhã. Eu tenho que continuar obedecendo. 1 Timóteo 4,16 vai dizer o seguinte: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Olha, irmãos, que coisa interessantíssima. Primeiro, a gente lê, a gente se debruça, a gente persevera para nós. Para que a gente salve a nós, que a gente se firme na fé, e aí sim a gente possa ajudar outras pessoas. Porque se você não estiver firmado na fé, não vai poder ajudar ninguém, né? Você não tem certeza daquilo que você crê. Então, qualquer pergunta, qualquer vento de doutrina vai te desviar. Terceiro, o discípulo deve ensinar esse evangelho a outros. Olha o que diz agora 2 Timóteo 2, 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, o primeiro texto vai dizer sobre salvar a si mesmo e aos que ouvem você pregando. Agora esse texto vai dizer que você precisa se fortalecer e ensinar outras pessoas para que essas pessoas também propaguem o evangelho a outros. Então é interessante, confia a pessoas capazes, pessoas que possam ensinar a outros, né? Capacite outras pessoas, escolha pessoas que vão propagar esse evangelho, né? Pessoas que realmente queiram estudar a palavra de Deus, pessoas que realmente tenham fome e sede da palavra de Deus, porque essas pessoas irão aprender e irão divulgar isso a outras pessoas. Isso não para, né? Graças a Deus que não para. Por isso a Bíblia chegou até nós e ela continuará chegando, né, durante os séculos e séculos até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja e nos levar de uma vez por todas para o céu, morar junto com Ele. Essa é a nossa fé, é nisso que nós acreditamos. Quarto ponto aqui, o discípulo deve defender a sã doutrina. Então, como eu falei anteriormente, a defesa da fé é ter certeza daquilo que você prega. É pregar a palavra de forma coerente, é pregar a palavra de forma correta, é dizer somente o que a Bíblia diz, né? Mas defender isso, defender aquilo que você crê, falar com autoridade, falar com sabedoria, mas falar aquilo que você crê. Não discutir, não debater, não brigar por conta de questões, que existem questões que não vamos chegar a um consenso. A Bíblia ela não fecha algumas questões. Por exemplo, a volta de Cristo. Muitas pessoas fazem muitos e muitas... quantas datas já foram preditas aí para a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, e nenhuma delas aconteceu. Então, não dá para brigar por essas coisas, né? O interessante é a gente se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, para poder defender com certeza daquilo que a gente está falando. Mateus, 2 textos para a gente encerrar. Mateus 24 e 23 vai dizer o seguinte: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, a gente vai passar, né, e a gente já está passando por esses momentos, que as pessoas, falsos cristos, estão aparecendo. E aí estão tentando enganar, às vezes de formas sutis, usando até mesmo o evangelho para distorcer o que a palavra de Deus está dizendo. Por isso a gente precisa se aprofundar nas doutrinas. Um outro texto, Gálatas 1, de 6 a 8, vai dizer assim:
Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que nos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em outra tradução diz anátema. Meus queridos, Paulo está falando ao povo ali de Gálatas. Eu estou admirado como que vocês já rapidamente estão abandonando o evangelho que nós pregamos para vocês, o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. Meus queridos, cuidado para que não abandonemos o verdadeiro evangelho, para que nos distanciemos daquilo que é puro, que é correto, que é certo, para ir atrás de outros ventos de doutrina que tantas vezes passam por nós, soprando os nossos ouvidos. Não, peraí, não é bem isso que a Bíblia diz, não. Cuidado, né? Vamos aqui, vamos ali. E aí a gente vai sendo enredado. Se não tivermos conhecimento do que a palavra de Deus diz, nós facilmente seremos enganados. Porque existem os falsos profetas, existem os perturbadores do Evangelho, como Paulo está falando aqui. Cuidado. O meu desejo é que com esse estudo te anime a se aprofundar nas doutrinas da Bíblia. Te anime a fazer valer, a obedecer e a perseverar naquilo que você vai aprender ou tem aprendido dentro da palavra de Deus. Muitas vezes não será fácil, muitas vezes você vai ser criticado, muitas vezes você vai ser condenado pelo ser humano, mas certo de que Deus irá te exaltar naquele dia. Deus irá te ajudar a passar por essas aflições. Deus estará contigo em todos os momentos da sua vida. Essa é a minha fé, essa é a minha certeza. E eu peço a Deus que abençoe, que guarde a sua vida e te dê uma iluminação para que você entenda profundamente, cada dia mais, a palavra dele, as doutrinas básicas da fé cristã. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.